Oi pessoal, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre as borboletas monarcas e suas estratégias de migração. A cada outono, milhões de borboletas monarcas embarcam em uma jornada de mais de 4.000 quilômetros, do norte dos Estados Unidos e Canadá até o México Central. A geração migratória tem uma enorme tarefa pela frente. Pesando menos de 1 grama, essas borboletas únicas voam entre 2 a 3.000 quilômetros, até um local de invernada do México. Manter uma direção constante ao longo dessa imensa distância é crucial para sua sobrevivência. Muitos achavam que, para isso, elas confiavam apenas no Sol como guia, mas estudos recentes demonstram que há mais nessa história. O complexo central no cérebro das borboletas monarcas desempenha um papel crucial, como uma bússola interna, durante a orientação espacial. Mas será que elas utilizam pistas endógenas ou do ambiente para auxiliar na sua migração? Ou seja, será que elas nascem com um tipo de mapa na cabeça delas, indicando para onde ir, vire a esquina ao encontrar aquela árvore, quando ver a flor vermelha vá para a direita? Ou será que elas vão descobrindo conforme caminham? O grande desafio para as borboletas monarcas é exibir flexibilidade em suas estratégias de orientação. A paisagem muda muito conforme passam as estações. Elas precisam usar diferentes recursos de orientação no cérebro para se adaptar a diferentes situações durante o voo. A verdadeira habilidade das borboletas monarcas reside em sua flexibilidade. Elas precisam alternar entre diferentes circuitos de orientação para se adaptar dinamicamente ao ambiente visual em constante mudança. Agora, vamos explorar como funciona essa adaptação aos diferentes estímulos visuais. Em um estudo realizado por Miriam Fransky e colaboradores em 2022, as borboletas monarcas foram amarradas por um fio e colocadas no centro de um simulador de voo. Esse simulador era parecido com aqueles simuladores que vemos em parques de diversões. A borboleta ficava no centro de um cilindro de luzes de LED, onde vários estímulos eram apresentados a ela, sendo estes 1 ou 2 LEDs verdes, 1 ou 2 faixas brilhantes, em contraste com o fundo apagado, ou 1 ou 2 faixas escuras, com LEDs apagados, em contraste com o fundo aceso. Ao visualizar uma faixa de luz escura, as borboletas exibiram fases curtas de direção constantes em direções arbitrárias. Ou seja, de modo geral, as borboletas mantinham a direção constante de voo por pouco tempo, e esse voo não era direcionado à faixa escura, podendo ser para qualquer região do simulador. Já ao visualizar uma faixa clara, as borboletas mantiveram direções constantes em direção à faixa durante longas fases. Ou seja, elas seguiam a faixa clara constantemente por muito tempo, como se fossem atraídas por esse estímulo, indicando uma estratégia diferente da utilizada quando o estímulo foi a faixa escura. Logo, as borboletas monarcas apresentaram estratégias comportamentais diferentes, dependendo do contraste entre a faixa vertical e o seu fundo. Já para um estímulo solar, as borboletas monarcas mantiveram os voos constantes e longos, assim como o do estímulo da faixa clara, mas dessa vez a direção foi distribuída uniformemente. Ou seja, elas conseguem manter qualquer direção da bússola desejada em relação a esse estímulo, evidenciando uma incrível capacidade de orientação visual. Ao analisar suas escolhas visuais, percebemos que as borboletas monarcas preferem o brilho da faixa, sua luminosidade em vez da cor, ou outra característica do estímulo. Já em relação ao estímulo solar, ele é reservado para um comportamento de orientação de bússola, revelando uma complexidade intrigante em suas escolhas de orientação e uma notável adaptabilidade. Nesse estudo, também foi visto como elas se comportam se houvessem 2 estímulos repetidos, ou seja, 2 sóis e 2 faixas claras. Para os 2 sóis, viram que as borboletas retornaram à sua posição original com mais frequência. Já para as 2 listras brilhantes, elas frequentemente trocavam sua fixação entre as listras, mudando seu rumo em aproximadamente 180 graus. Logo, as borboletas podem mudar de forma flexível sua estratégia de orientação, passando da orientação da bússola para a atração da faixa durante o voo. Alinhados com os neurônios sensíveis ao ponto de luz verde, foi comparada a direção do estímulo com a direção da cabeça do animal. Então, para codificar a direção migratória desejada, o complexo central das borboletas é um ponto-chave para identificar as horas do dia como orientação que sustente a direção contínua para o sul. A informação do complexo central é enviada para o lobo acessório lateral e, posteriormente, para o protocérebro posterior das monarcas, onde pode vir a ser convertido no controle sobre o caminho a ser traçado pelo animal. Esse argumento é compatível com os resultados nas moscas de fruta, que sugerem que neurônios descendentes podem gerar diferentes manobras de comandos baseados em diferentes inputs ao decorrer do caminho. Sendo assim, a descoberta do papel crucial do complexo central no cérebro das borboletas monarcas lança luz sobre os intrincados mecanismos neurais que impulsionam seu comportamento migratório. Essa informação é essencial para entender como as borboletas ajustam suas estratégias de orientação diante de diferentes estímulos visuais.
Em conclusão, essa sofisticada conexão neural permite que as borboletas monarcas respondam de maneira única a uma variedade de estímulos visuais, apresentando diferentes estratégias de orientação. Elas não apenas dependem do sol, mas respondem de maneira única a diferentes estímulos visuais, revelando uma adaptabilidade surpreendente em seu comportamento migratório.